No Dia Mundial da Saúde, estudantes participam de atividades em escolas e aprendem como se prevenir da dengue e da H1N1. Afinal, cuidar do ambiente em que vivemos é importante para combater o foco do mosquito, além de aprender a se conscientizar desde pequeno sobre os cuidados que se deve ter para evitar algumas doenças. No Dia Mundial da Saúde, nada como cuidar para que ela não vire doença. E essa escola municipal aqui de Goiânia começou o dia ensinando as crianças a se prevenir da gripe H1N1, que tem gerado preocupações nos últimos tempos. Nós nos preocupamos sempre em atender as necessidades do nosso aluno. E hoje é necessário que ele esteja preparado para enfrentar toda essa epidemia de doenças. O nosso projeto anterior foi sobre a dengue, chikungunya, a zika. Fizemos um trabalho muito bom envolvendo a família. E agora veio aí a nova ameaça à saúde dos nossos alunos, que é o vírus da influenza A, H1N1. O objetivo das ações é fazer com que os estudantes entendam que atitudes individuais afetam a saúde coletiva. Na prática, elas aprendem sobre a importância da higiene como forma de prevenção. Depois de receber orientação mais geral lá no pátio da escola, as crianças vêm aqui para a sala de aulas onde recebem maiores informações, conhecimentos mais profundos sobre a doença, desde sua origem, transmissão e formas de tratamento. A professora Sônia, que dá aula de ciências, foi a idealizadora do projeto. Para ela, as questões de saúde devem ter prioridade nas escolas. Como o vírus ele é bem oportunista, então vamos trabalhar a prevenção com os alunos para que isso não aconteça. Eu acho que esse é o papel da escola, o papel da professora, de orientar as crianças e orientar todos os funcionários também a questão da prevenção. Então aí foi elaborado o projeto de acordo com a disciplina e também contextualizado dentro da escola para que todos se envolvessem nesse trabalho. E o projeto está dando certo. O Matheus já aprendeu tudo o que precisava saber para se prevenir. Sempre devemos lavar as mãos antes de comer. Você já tinha o hábito de lavar as mãos antes de comer? Já. Só que às vezes eu se esquecia. Minha avó, quando eu esquecia, minha avó falava, mas eu sempre lavei. Esta escola no Parque Ateneu resolveu fazer um dia de aula diferente, com apresentações e atividades voltadas ao combate do mosquito Aedes aegypti. A campanha desenvolvida junto a alunos, pais e moradores do bairro existe há mais de 10 anos, pois as áreas ao redor da escola já foram focos do mosquito por causa do descarte de lixo. Por ser um processo que já tem aí 10 anos, né, de prática e ainda nos dias atuais a gente ter ainda lixos sendo jogados ao redor da escola, isso demonstra que o trabalho, na verdade, ele ainda não chegou no objetivo alcançado. Mas a gente vem fazendo esse trabalho e acreditando que a consciência ela poderá ser mudada, né, a cada dia. O que nós não podemos é deixar para lá, deixar de ser responsável pela limpeza do espaço, deixar de contribuir com a saúde pública. A escola trouxe a temática do mosquito para as 350 crianças de 4 a 8 anos através de pesquisas onde eles puderam escrever, fazer cartazes e levar o assunto para suas famílias. Maria Eduarda tem 4 anos e me contou tudo sobre as formas de combater o Aedes aegypti e mostrou a plantação de repelentes naturais que ela ajudou a cultivar. A gente plantou uma planta que serve para fazer um álcool para afastar o Aedes aegypti. E nesse momento os meninos e meninas de 4 anos estão sentados aqui junto comigo na plateia para poder assistir a apresentação que os meninos mais velhos fizeram sobre o Aedes aegypti. Vai ser legal a apresentação, pessoal? E para esclarecer algumas dúvidas sobre a gripe H1N1, converso agora com o biomédico Jonathan Rocha aqui. O Jonathan, boa tarde, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Eu queria já começar perguntando justamente o seguinte, qual é a diferença, que as pessoas estão fazendo uma certa confusão aí, né? Qual a diferença entre a gripe comum e H1N1? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, a diferença, né, o vírus que provoca todas as gripes, tanto a gripe H1N1 como a gripe comum, que a gente chama também de gripe sazonal, todos os vírus, né, todos os tipos de gripe são causados pelo vírus influenza,
nós temos 3 tipos de vírus, que é o influenza A, o B e o C. O vírus do tipo C, ele tem uma baixa patogenicidade, então ele não tem, né, muita influência, muito impacto quando a gente fala em termos de saúde pública, e a gente considera o vírus do tipo A e o vírus do tipo B, né, como sendo mais patogênicos. O vírus causador do H1N1, ele é um vírus pertencente ao grupo A, né, e o subtipo é o H1N1, e ele tem uma patogenicidade muito maior. Então, os sintomas que são, né, que transcorrem da infecção pelo H1N1 são sintomas bem mais potencializados do que os sintomas de uma gripe comum, que é a nossa grande preocupação. Bom, a gente está aí no meio de, né, muita notícia, muita informação sobre o Zika vírus, dengue, chikungunya, agora a questão da gripe A, H1N1, enfim. Essas atividades, como nós acabamos de mostrar nas escolas, como é que você vê a importância disso, essa questão de conscientizar a criança mesmo? Eu fico muito feliz com esse tipo de ação que a gente vê nas escolas. Por quê? Porque a criança, ela precisa dessa formação básica, né, desde pequeno, lá, desde o pré-escolar, e é interessante a gente pensar que quando essa criança tem essa formação, ela recebe, ela se torna um agente multiplicador, que ela passa a levar essas informações para as famílias, para casa, e ela passa a cobrar atitudes, inclusive dos adultos, no sentido de terem, né, essas ações, principalmente no sentido de prevenção, profilaxia contra essas doenças. A saúde pública, como todos nós sabemos, é um bem comum. Agora, de que forma nós, cidadãos, podemos ter os cuidados corretos para evitar esses transtornos, como a gente está falando aqui agora? Com relação ao H1N1, sim, e também essas outras doenças que a gente acaba acompanhando. Então, eu acho que nós, né, enquanto cidadãos, não só os profissionais da saúde, mas todos nós, temos um papel muito importante no sentido de conscientizar, de auxiliar o nosso próximo, certo? De passar as informações que a gente recebe, que a gente vê, né? Estamos tendo várias campanhas de divulgação, certo? E com relação ao H1N1, a gente percebe que a higiene pessoal, né, o sentido de estar lavando as mãos, a utilização do álcool em gel, certo? Tudo isso é muito importante, e as pessoas que estiverem também com alguns sintomas, né, que inicialmente pode levar a uma confusão entre a gripe comum, né, pelo vírus influenza, que é menos patogênico, ou H1N1, essa pessoa, ela também tem o papel, né, de contribuir para evitar a infecção das pessoas que estão ao seu redor. Então, é a utilização, né, de um lencinho para tossir, para espirrar, certo? Então, tudo isso, a pessoa que permanece mais em casa, esse paciente que, né, que está com suspeita, ou mesmo da gripe comum, se puder permanecer mais, né, em um certo isolamento da sociedade para evitar essa transmissão, é muito importante. Agora, Jonathan, a gente tem percebido, inclusive algumas farmácias, que já estão acabando seus estoques aí de álcool em gel. A população está correndo à farmácia para comprar. É preciso mesmo essa ida, essa busca a esse produto, ou de certa forma é um certo desespero até mesmo da população? Certo. A questão do álcool em gel, ele é importante assim, naquela situação onde a gente não tenha acesso à lavagem das mãos com água e sabão, certo? Então, não tem essa necessidade tão grande, né, de utilizar o álcool em gel, de todo mundo ter esse álcool em gel em mãos, porque se a gente tiver, né, a rotina de lavagem das mãos com água e sabão, acaba que tem essa substituição, né, que a gente não tem essa necessidade de utilizar o álcool em gel. A questão da vacinação também, a gente tem visto aí uma debandada de pessoas que têm procurado postos de saúde, pessoas que têm pago a vacina caríssima na rede particular. Quer dizer, mas já é tempo mesmo de voltar a se vacinar, porque tem muita gente que às vezes nem chegou o ano, né, correto, do tempo de imunização e já está procurando essa vacina. Certo. A questão da vacinação, a gente tem uma preocupação maior com relação àqueles grupos que a gente considera como grupos de risco, que são crianças de 6 meses a 5 anos de idade, idosos, indivíduos portadores de doenças crônicas, aí a gente fala de asma, fala de diabetes, né, indivíduos que têm algum problema que leva a uma imunossupressão, a uma imunodebilidade, certo? Então, essa vacina, né, como, por exemplo, alguém que já tenha tomado a vacina no ano passado, ela começa a fazer efeito em torno de 4 semanas a partir da vacinação e ela tem uma proteção duradoura que dura de 6 a 8 meses. Então, os indivíduos que tiverem, né, que sejam pertencentes a esses grupos de risco que eu denominei para vocês, e
já estejam, né, nesse período que já tem ultrapassado esses 8 meses, é interessante procurar para fazer esse reforço da vacina. Os demais indivíduos, principalmente aqueles que não pertencem a esses grupos de risco, não tem essa necessidade, né, de ter essa correria toda para a aquisição dessa vacina. Ok, conversamos então com o biomédico Jonathan Rocha. Jonathan, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.